E aí, meu amor? Como é que estão as coisas por aí? Professora Raquel está de volta em mais uma aula? Sim, para a sua alegria, claro. Então, como é que você está? Por aqui está tudo bem. Hoje nós estudaremos um conteúdo novo, denominado Sistema Respiratório. Você sabe me explicar o que ele é e como ele funciona? O sistema respiratório é o responsável pela nossa respiração. Mas, professora, qual a importância e finalidade de respirarmos? Você já parou para pensar o que aconteceria se nós parássemos de respirar? Eu posso afirmar que a respiração é o nosso combustível. Sabe por quê? O gás oxigênio obtido na nossa respiração e os nutrientes que são obtidos pela nossa alimentação são utilizados pelas células para gerar energia para o nosso corpo. Olha aí. Mas como isso ocorre, professora Raquel? É necessário que o gás oxigênio presente no ar, ele entre no nosso corpo e chegue até as células para que isso aconteça. E é com a ajuda do sistema respiratório, que é o assunto da aula de hoje, que isso acontece. A definição de sistema respiratório, de maneira bem simplificada, seria o sistema responsável por captar o gás oxigênio e liberar gás carbônico para o meio. Nós não sobreviveríamos se não respirássemos. Além disso, como eu falei anteriormente, o sistema respiratório ajuda a eliminar o gás carbônico produzido pelas células em suas atividades. Outro sistema também participa dessa atividade, que é o sistema circulatório sanguíneo, mas ele não é o nosso foco na aula de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já se perguntou por que os astronautas necessitam de oxigênio para ir a uma missão? Então, eles usam diversos equipamentos, inclusive toda a roupa é pensada para garantir a sobrevivência dele em um ambiente com pressão diferente da nossa. Mas isso não vem à tona. É necessário que o astronauta ele respire oxigênio e expire o gás carbônico vindo da respiração. Essa imagem que está aparecendo em sua tela foi de um mergulho que eu fiz na praia de Maracajaú. Se você observar direitinho, você verá que eu estou com oxigênio nas costas. Você sabe me dizer, então, por que é que os mergulhadores utilizam o oxigênio? Se você respondeu que é porque, sem o oxigênio, o corpo humano só pode sobreviver por alguns minutos, você acertou. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são os que estão aparecendo aí na sua tela: as fossas nasais, a boca, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. E nós podemos dizer que existem dois tipos de movimentos respiratórios: a inspiração e a expiração. Chamamos de inspiração a entrada de ar nos pulmões e de expiração o movimento de saída de ar dos pulmões para o meio externo. Vamos ver como isso acontece e qual caminho o ar percorre no nosso corpo? Primeiro, quando inspiramos, o ar, rico em gás oxigênio, entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe e pela traqueia. A traqueia, então, se divide em dois canais, chamados brônquios, os quais conduzem o ar até os pulmões e se ramificam em várias áreas cada vez menores, até formar os bronquíolos. Depois, as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos,
estruturas localizadas nas terminações dos brônquilos. Nos alvéolos, o gás oxigênio passa pelo sangue e é distribuído para todo o corpo pela circulação sanguínea. Por fim, o gás carbônico produzido nas células passa para a corrente sanguínea e é levado até os alvéolos. Durante a expiração, o gás carbônico é eliminado para o ambiente, uma vez que esse tipo de gás é altamente tóxico. Uma observação importante: por onde geralmente vocês inspiram o ar? Pelo nariz ou pela boca? Deixa eu te contar. É importante que a gente inspire o ar pelo nariz, pois na cavidade nasal existem pelos que filtram o ar, além de existir uma substância chamada de muco, que retém algumas partículas como a poeira. Ao passar pela cavidade nasal, o ar também é aquecido e umedecido. Isso o deixa em condições adequadas para seguir pelo sistema respiratório. Por isso, é tão importante frisar: inspire sempre pelo nariz e nunca pela boca. Deixa eu falar para vocês outra observação bastante importante. Além da função principal de troca gasosa, o sistema respiratório é responsável pela produção dos sons. Tal processo ocorre na laringe, especificamente nas pregas vocais que vibram durante a passagem do ar, produzindo os sons que são conduzidos pelo trato respiratório até chegar a órgão que possui função de articular os sons, como a cavidade nasal e, principalmente, a cavidade oral, que possui estruturas fundamentais, como a língua, palato duro e mole de dentes, para a modulação dos sons da fala humana. Se tiver curiosidade, depois da aula, dá uma pesquisada melhor sobre isso. Veja só, agora, na sequência, vocês verão uma explicação do meu amigo estudante de medicina, Tálio Câmara. Ele vai explicar para vocês sobre algumas doenças que afetam o sistema respiratório. Meu nome é Tálio Câmara, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente estou no 3º período e vou explicar um pouquinho para vocês sobre as doenças que afetam o nosso sistema respiratório, de uma forma bem simples e bem didática. Inicialmente, as doenças que afetam o sistema respiratório, elas têm diversas causas. Dentre elas, a exposição a micropartículas que estão presentes no nosso meio, como exposição a poeira, a ácaro, a fungos, a determinadas substâncias químicas, como produto de limpeza, perfumes, a invasão por micro-organismos, como fungos e bactérias, e também a determinados hábitos que não são saudáveis, como fumar. Esses agentes agressores, eles provocam prejuízo em determinada parte do nosso sistema respiratório, que de forma geral a gente pode dividi-lo em nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, sacos alveolares, alvéolos e também estruturas importantes como o diafragma, que desempenha um papel fundamental no mecanismo de respiração. De forma geral, esses agentes agressores eles ocasionam desde uma irritação, passando por uma inflamação até a obstrução das estruturas do trato respiratório, e isso vai ocasionar prejuízo na respiração, que é a principal função do sistema respiratório. Então, essas doenças elas acometem grande número de pessoas, sobretudo crianças e idosos, pois nesse grupo o sistema imunológico, no caso das crianças, não está bem formado e no caso dos idosos já está mais fragilizado. E também essas doenças elas têm um curso agudo ou crônico. As doenças agudas elas surgem de forma mais rápida e com tratamento elas tendem a desaparecer de forma rápida também. Já as crônicas, como o próprio nome está dizendo, elas permanecem durante toda a vida do indivíduo ou durante grande parte dela. Agora, explicando um pouquinho mais sobre as doenças que acometem o sistema respiratório, a primeira delas é a asma, que é uma doença crônica que tem um importante componente genético, ou seja, ela passa do seu avô para sua mãe, pode passar do seu avô para sua mãe, da sua mãe para você, de você para os seus filhos.
e ela ocasiona uma inflamação nos nossos brônquios, que é uma estrutura do sistema respiratório que ele traz o ar da traqueia para os pulmões, de forma bem resumida. Então, com essa obstrução, vai ocorrer um estreitamento do brônquio, vai ocorrer também um acúmulo de muco e isso vai impedir a correta passagem do ar. Então, os sintomas da asma, eles são dificuldade para respirar, tosse pode ser cheia, pode ser seca, a dor no peito, uma respiração que ela é rápida e é curta. Então, é uma doença que é bastante comum em crianças também. Nós temos também a bronquite, que ela é semelhante em termos de sintomas com a asma, mas ela difere principalmente na causa. Enquanto a asma tem um importante componente genético, a bronquite ela é ocasionada principalmente por vírus, bactérias e pelo uso crônico do cigarro. Na asma, esses sintomas, embora ela seja uma doença crônica, eles tendem a surgir e desaparecer. Surge, desaparece, surge, desaparece. Já na bronquite, eles permanecem estáveis. E que sintomas são esses? Dificuldade para respirar, devido à obstrução do brônquio, não está tendo a correta passagem do ar. O paciente vai ter tosse, pode ter irritação na garganta. E quando a bronquite ela tem enfisema, que é a destruição dos alvéolos, a gente tem uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, que é chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença bastante agressiva, perigosa, que está bastante presente em pessoas que fizeram uso contínuo de cigarro e representa a terceira causa de morte mundial. Nós temos também as alergias, que são reações exacerbadas do nosso sistema imunológico frente a partículas, a substâncias que estão no meio. Então, esse sistema imunológico detecta essas substâncias como potencialmente agressoras. A gente tem uma sensibilidade para elas, o que significa que se eu tenho determinada alergia, não necessariamente você vai ter, porque cada sistema imunológico funciona de uma forma diferente e nós somos sensíveis a partículas e a micro-organismos diferentes. Das alergias comuns, mais frequentes no sistema respiratório, nós temos a rinite e a sinusite. A rinite é a irritação da mucosa do nariz, que ela é geralmente ocasionada por poeira ou por mudança de clima. Você está num clima bem seco e de repente muda para um clima frio, então isso provoca uma irritação. E essa irritação ela vai causar coriza, nariz escorrendo, o lacrimejamento do olho, a irritação do olho, o olho fica vermelho, você vai espirrar. E na sinusite, os sintomas são semelhantes, mas na sinusite vai ocorrer a irritação dos seios nasais, que são cavidades que a gente tem presente nos ossos do crânio. Já a tuberculose, ela é uma doença infecto-contagiosa, causada por bactéria e transmitida por meio da gotícula de ar, que pode ser por meio de espirro, de tosse, de contato próximo com o indivíduo que está contaminado. Essa bactéria ela afeta principalmente os pulmões e ocasiona sintomas como dificuldade para respirar, tosse, pode ser cheia, pode ser seca. Quando ela é cheia, tem a presença de um catarro que é esverdeado, com presença de sangue. O indivíduo tem diminuição do apetite, tem emagrecimento e tem uma febre baixa, que é comum no período de fim de tarde. Por fim, nós temos a pneumonia, que é uma doença bem grave que pode ser causada por vírus, bactérias e por fungos, que vai ocasionar a inflamação dos alvéolos pulmonares. E lembrando, os nossos alvéolos são a estrutura do sistema respiratório que faz o processo de troca gasosa, ou seja, a gente troca o oxigênio que é inspirado, eliminando o gás carbônico que estava no organismo. Então, quando os alvéolos estão inflamados, esse processo fundamental de troca gasosa, ele fica prejudicado. Então, por isso, o indivíduo vai ter sintomas como dificuldade para respirar, tosse, mal-estar, fadiga, pode apresentar dor nas costas, a pele mais fria. Atualmente, nós estamos ouvindo falar bastante do coronavírus, não é mesmo? Então, você sabia que o Covid-19 afeta o nosso sistema respiratório
e que nos casos mais graves as pessoas precisam fazer uso de respirador? Convidei a minha amiga Bárbara para explicar um pouco mais para você. Se liga só! Olá, meu nome é Bárbara Borges, eu sou aluna do 10º período do curso de Medicina pela UFRN e nesse vídeo eu vim explicar um pouco sobre a importância dos respiradores para a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. O nosso pulmão ele é o local onde normalmente ocorrem as trocas gasosas entre o oxigênio que respiramos e o gás carbônico que expelimos. Isso acontece de maneira natural e espontânea, com pouco gasto de energia. Quando nós estamos infectados pelo novo coronavírus, acontece uma reação inflamatória intensa pelo nosso corpo, ou seja, o nosso corpo tentando nos defender do vírus. Com essa reação, é formada um tipo de membrana ou película no pulmão, que impede a troca entre oxigênio e gás carbônico de maneira adequada. E nós temos uma falência respiratória, ou seja, dificuldade para respirar, cansaço. O respirador, ele funciona como um tipo de pulmão artificial, ou seja, ele empurra o oxigênio para os nossos pulmões com uma pressão muito forte e também numa concentração de 100%, ou seja, o oxigênio puro, sem outros gases misturados. Vale salientar que os respiradores, eles não funcionam como a cura para o coronavírus, mas eles possibilitam que o corpo descanse, fazendo esse trabalho, gerando menos esforço e assim consiga reagir à doença. Você com certeza ficou curioso e ficou se perguntando como seria o funcionamento do nosso robô que representaria o sistema respiratório, não é mesmo? Pedi para que o professor Adriano mostrasse para vocês como fica o projeto final. O projeto representa o momento em que nosso pulmão se enche de gás oxigênio na inspiração e depois o processo onde ocorre a troca gasosa, liberando então o gás carbônico. Mas e aí? Ficou querendo colocar essa aula em prática também? Vamos usar a sugestão que Adriano construiu com seus alunos para fazer o nosso. Presta só atenção. Primeiro, ele pegou o papel e fez 3 elipses, como você está vendo na tela. Uma menor, outra média e outra maior. Em seguida, recortou e repetiu o processo outra vez. Depois, ele colou uma na outra. Como não tinha um canudo em casa, ele pegou o papel e enrolou, simulando um canudo. Depois, ele colocou o saco no meio dessa estrutura que a gente já tinha recortado antes. Estrutura essa que representa a caixa torácica. Use e abuse da sua criatividade e faça o seu. Se precisar, pode me pedir ajuda, tá bom? Uma observação: o saquinho utilizado pode ser substituído por bola de encher. Eu espero de verdade que a aula de hoje tenha sido bastante gratificante e que vocês também tenham adorado a explicação das pessoas que eu convidei. Nos vemos na próxima aula. Um beijo da professora Raquel.